Boa tarde ou boa noite, gente amiga. Uma das convidadas do programa de hoje perguntava: como é que eu digo, boa tarde ou boa noite? Para quem está nos vendo ainda no dia, pelas imagens que estamos transmitindo aqui da redação do Jornal NH, boa tarde. Para quem está, quem sabe, até no caminho, no automóvel, em 900 AM da Rádio ABC, ouvindo o áudio do nosso encontro, boa noite. A Rádio ABC coloca o conteúdo desse programa sempre no ar às 8 horas da noite das quartas-feiras. E depois fica disponível Facebook, YouTube, tudo que você já está acostumado a usar, muito mais do que eu, inclusive. O nosso tema de hoje, a desconstrução do serviço público neste país, especialmente no Rio Grande do Sul. Ainda agora está sendo aberto o pacote do governador Eduardo Leite, mostrando todas as restrições aos direitos dos servidores do Estado. O que vem aí ainda depois que for aprovada a PEC paralela, a outra emenda, a emenda constitucional já promulgada da Previdência, deixando aos estados e aos municípios a possibilidade de legislações próprias. Este tema e mais os direitos que já estão sendo sonegados, no caso dos servidores do Estado, do Poder Executivo, o 13º de novo vinculado à ideia de um empréstimo pelo Banrisul, diz o governo que depois os encargos deste empréstimo serão custeados pelo governo, que, no entanto, em não cumprindo muitas vezes no prazo adequado, faz com que o banco coloque lá em negativo o servidor que já está respondendo pela dificuldade de enfrentar parcelamento todos os meses e ainda o 13º jogado para o ano seguinte. Todas essas questões, as que envolvem o Executivo e também o Judiciário, estão aqui sobre a nossa mesa e vão estar sendo debatidas, vão estar sendo trazidas ao público para compreensão mais adequada de tudo que é direito que está sendo reivindicado. Até eu acrescento, e você tem aí a imagem, inclusive, de um desses momentos. A Polícia Civil de Novo Hamburgo aderiu, os policiais civis aderiram à paralisação estadual que está organizada em andamento pela UGIRM, Sindicato dos Agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Até para explicar esta sigla, antigamente era a União Gaúcha dos Escrivães, Inspetores, não me lembro o que era o R, e M era motoristas da Polícia Civil. A sigla ficou, transformou-se em UGIRM, sindicato, e congrega todos os agentes da Polícia Civil, excetuados os delegados que têm a sua própria associação, a ASDEP. Mas nesta quarta-feira e ainda até às 18 horas de quinta, somente casos graves serão atendidos no plantão policial, casos da Lei Maria da Penha, pedido de medidas protetivas, as crianças como vítima, enfim. Estes casos e mais a possibilidade do uso da delegacia online, delegaciaonline.rs.gov.br, serão os únicos atendidos em 2 dias. Os policiais civis do Rio Grande do Sul também estão mostrando a sua inconformidade, a sua ideia de oposição ao que tem acontecido com o serviço público. A produção do programa é do Guilherme Tres Castro. Oliver, o nosso DJ, está na mesa de som. As imagens são do Carlos Risotto. O nosso tema neste encontro, além da referência que já fiz às paralisações dos policiais, são os professores e os servidores do Judiciário, servidores do Poder Judiciário que já estão paralisados, reivindicando seus direitos. Vamos conversar com o Luiz Henrique Becker, diretor-geral do Núcleo 14 do CEPERS, e a Janete Fabiola Tonhe, representante do Sindijus, Rio Grande do Sul, Sindicato dos Servidores da Justiça, aqui em Novo Hamburgo. Apenas complementando, o Núcleo 14 do CEPER Sindicato, antigamente também era Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, agora CEPER Sindicato, pois o CEPER Sindicato aqui na nossa região abrange Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Estância Velha, Campo Bom, Feliz, Dois Irmãos, São Sebastião do Caí, Ivoti, Portão, Salvador do Sul, Bom Princípio, Barão, Capela de Santana, Poço das Antas, Santa Maria do Herval, São José do Hortêncio, São Vendelino, Tupandi, Lindolfo Collor, Linha Nova, Morro Reuter, Vale Real, São Pedro da Serra, Presidente Lucena, Alto Feliz e Araricá.
enquanto todas elas forem municípios, hein? Porque tem mais essa aí no horizonte. Alguns desses municípios podem voltar a ser distritos. Este é o país em ebulição às vésperas de 130 anos da sua república. Um país que, nesses 130 anos, já fez 7 constituições diferentes. Não existe exemplo no mundo. Eu começo pela Janete, para começar pela dama. A Janete Tonhi, representante do Sindijus. Por que os servidores da Justiça estão protestando? Bem, primeiramente, boa tarde ou boa noite aos senhores ouvintes. Uma boa tarde ao senhor, que é uma figura que eu já admiro tanto e agradeço pela oportunidade de estar aqui, falando em nome dos colegas, né? Nós estamos já há 50 dias paralisados, em greve, na verdade, por pauta específica do Judiciário. Isso não quer dizer que nós não venhamos a aderir em função do pacote do leite, que nos afeta em cheio também, tirando as que são específicas, né, das outras categorias, né? Mas nós entramos com vários pedidos, mas o que culminou assim com uma greve mesmo foi um PL que nós tínhamos que extinguia o cargo que era a maior massa de trabalho do Judiciário, que são os oficiais escreventes, extinguia o cargo de oficial escrevente e criava de técnico. Só para situar todo mundo, PL é projeto de lei. Projeto de lei. Já foi exatamente. Um tempo Partido Libertador, mas não é projeto de lei. Então, criava uma disparidade no Judiciário, porque seriam os cargos extintos, trabalhadores com cargo extinto, e o técnico com progressão na carreira, e nós não. Inclusive, ficaríamos num limbo jurídico, né? E foi a questão que culminou e que nós tivemos uma vitória cachapante na Assembleia Legislativa, graças a um trabalho que nós, servidores, fizemos junto aos deputados de esclarecimento, porque a gente observa que, infelizmente, às vezes eles não têm os dados que nós, afetados assim pelos PLs, temos à mão. E para eles também, pelo visto, foi uma grande surpresa. E por muitos foi esclarecido que muitas vezes votam, né, por ser projeto do Judiciário, para não vir a contrariar, mais ou menos nesse sentido. Então foi muito esclarecedor. Nós tivemos uma vitória de 44 votos a 2, né, pela não aprovação do PL, né? E também o que nós pedimos do nosso presidente, né? Um plano de cargos e salários. Porque, na verdade, as vantagens que todo mundo pensa que nós temos, a única que dá para dizer assim, que temos um pouquinho mais de tranquilidade com relação à estabilidade no trabalho. Nós não temos, por exemplo, fundo de garantia, como a maioria do povo pensa. Nós estamos há 5 anos sem a reposição da inflação. Reajuste, como eu bem digo, eu trabalho há 29 anos no Judiciário, eu tive um reajuste, que seria daí realmente um ganho, né, um aumento de salário. E esses 5 anos, eles já perfazem, e esses 5 anos não são só para mim, do Judiciário, para nós do Judiciário, para a categoria em geral já perfazem um total de 30%, né? Então, são questões que nós temos antigas já com o nosso presidente, com base nesse PL que foi encaminhado, nós estamos pedindo que ele, então, nos contemple com um plano de cargos e salários que acarrete em benefício de todos os servidores da Justiça e não somente de um cargo, né? Seria um pleito, assim, bastante objetivo e que atenderia a todos. É óbvio que nós temos pautas específicas, como a dos oficiais de justiça também, que trabalham com seu carro, com sua gasolina, também não tiveram o reajuste da condução, são mais de 5 anos, a gasolina tem aumentado terrivelmente, né? E eles estão pedindo, então, que se valorize um pouquinho mais nessa questão do auxílio condução, também as substituições, porque nós temos muitos cargos vagos hoje em dia, e eles ganham 30% só do valor da substituição. É óbvio que são pautas que, por muitas vezes, acarretam num aumento, né, da questão orçamentária, mas também cabe dizer que o Judiciário tem essa verba, né? Ele tem a possibilidade de ajustar todas essas questões, tendo um pouquinho de boa vontade. E um outro fator também, são tantos, né? Mas nós também estamos pedindo a equiparação do nosso Vale Alimentação aos dos juízes. Eles ganham simplesmente o dobro do Vale Alimentação do que nós, servidores, ganhamos.
Ou seja, a gente tem que comer um pouquinho menos, né? E é uma possibilidade, o tribunal pode fazer isso, né? Então, e nós buscávamos um diálogo com o nosso presidente, que tem sido difícil. Agora, durante o período de greve, nós avançamos, conseguimos algumas reuniões com ele. Ontem nós tivemos uma, digamos assim, produtiva. E ele foi duro. Foi duro como sempre. Desembargador que tem duro no nome. Exatamente. É o nome do desembargador presidente que está por terminar a sua gestão. Exatamente. Tem eleição aí agora no começo de dezembro. Isso. Doutor Voltaire Moraes e doutora Denise. Exatamente. Que são, doutora Denise César, são os candidatos Exatamente. à presidência do tribunal. As duas candidaturas já estão informadas dessas reivindicações? Já, de forma informal, nós já nos reunimos com eles e também de ontem a doutora Denise participou da mesa de negociação. Então, eles sabem dos nossos pleitos, eles sabem das dificuldades que o judiciário enfrenta, porque há hoje um vácuo, existe essa propensão do tribunal a chamar técnicos, só que ao mesmo tempo, quando lançou o programa do EPROC, que é um programa novo que todos já devem conhecer, o processo eletrônico. Do processo eletrônico, o tribunal falou que sobrariam pessoas trabalhando, sobrariam oficiais escreventes. Mas se sobrariam, por que então criar o cargo de técnico e nomear ainda esse ano? É um ponto que não está bem explicado para nós, né? Em contrapartida, doutor Brito... Técnicos que substituiriam os oficiais escreventes. Exato. Sem concurso público. Com concurso público. Com concurso, porém, com plano de carreira. Certo. E nós, oficiais escreventes, sem plano de carreira. Né? Então, o que nós estamos pedindo é justamente que se crie esse plano de carreira, porque hoje nós temos mais de 1.200 vagas não providas. Com os escrivães não há nada de errado. Os escrivães são mantidos, porque até para as pessoas entenderem, quem ainda lembra de uma audiência na justiça, no padrão convencional da máquina de escrever ou então do terminal de um computador, tem ali ao lado do juiz alguém que vai registrando tudo o que acontece. Hoje também se registra em áudio e vídeo. Exato. E com todas as inovações e mais o processo eletrônico, a atividade plena de um oficial escrevente vai se desmanchando. E nesta reestruturação é que não está agindo o tribunal, me parece também, de maneira adequada. Porque extingue a carreira, não compensa com as progressões naturais de quem já está nela, para chegar até a aposentadoria de maneira adequada. Exato. Esta é a forma. O escrivão é aquele que comanda um cartório e que tem todos esses encargos, mas este não é o que está ameaçado de ter a carreira extinta. Em tese. Em tese. Por enquanto ainda... É porque ainda tem as varas, né? Vai ter que ter sempre alguém cuidando da vara ali, que é o escrivão titular do cartório. Mas cabe salientar, desculpa interromper o senhor, que hoje são pouquíssimos os escrivães que ainda estão trabalhando efetivamente no judiciário. O que ocorre? Ocorreu um desmonte, na verdade, não foi feito mais concurso para escrivão, e hoje, posso citar, Novo Hamburgo são 20 e poucos setores, nós temos 2 escrivães só. No restante dos cartórios, são oficiais escreventes designados para substituírem escrivães. Então, o que se verifica com isso? Que também está havendo uma propensão a se extinguir o cargo de escrivão. O oficial ajudante, que seria o subchefe de cartório hoje, seria o que responderia em ausência do escrivão, já foi extinto. Então, o auxiliar de serviços gerais também já foi extinto. O próximo passo, e a gente acredita, porque está ocorrendo nos outros estados, é justamente a extinção do cargo de escrivão e de oficial de justiça. Pois é, o oficial de justiça, que até ela já colocou corretamente, vai com o seu automóvel, depois não recebe adequadamente a gasolina, e aquilo que a pessoa que é intimada depois tem que pagar uma condução, ele paga a condução, alguém paga isso tudo, as custas judiciais recolhem ao tribunal. E, aliás, é um dado, o Tribunal de Justiça tem um orçamento muito enriquecido. Exato. Por conta disso, ele Exato. arrecada, ele não precisa só do orçamento que venha do Executivo e da Assembleia. Exato. Ele tem um balcão que recebe. Ele tem um balcão que recebe. Pois é.
O que ocorre também muito com o oficial de justiça, doutor Brito, é a questão dos mandados que não há esse recolhimento, né, dessas custas, porque nós temos muitos mandados na área criminal, na área da infância e juventude, assistência gratuita, então esses não são passíveis de recolhimento de custas, né? Então aqueles que no caso que acarretariam o pagamento de custas é que gerariam também essa despesa para cobrir a condição do oficial de justiça. Muito bem. O movimento judiciário se mantém? Se mantém, pelo menos até o dia 14, quinta-feira, é amanhã, se não me falha a memória. Dia 14 é amanhã. Em função de uma Assembleia Geral que nós teremos para discutir justamente isso. Então nós temos dia 14 a Assembleia Geral do Judiciário e nós temos também, dia 14, o segundo dia da paralisação dos policiais civis. Veja só. E por falar em executivo, onde está a Polícia Civil, vamos falar com os professores. A partir do Luiz Henrique Becker, diretor-geral do Núcleo 14 do CEPER Sindicato, com sede em São Leopoldo, perguntando o que reserva o dia 14 para os professores, vamos ver, e o que vem pela frente. Tudo bem? Então, boa tarde aos ouvintes, né, da Rádio ABC. Agradecer a oportunidade de estarmos dialogando com a comunidade num momento em que avaliamos talvez o mais crítico, né? Não só por conta do envio, hoje de manhã, já, do pacote do governador Eduardo Leite à Assembleia, mas por uma série de questões em que a educação pública está atravessando, né? Ataques tanto do governo estadual quanto do governo federal, né? Lembrando aí a proposta recente do ministro Guedes de redução de carga horária e de salário de servidores públicos, né? Um outro projeto também de acabar com a estabilidade para quem é concursado. Bom, a gente vem atravessando aí já desde o governo passado o congelamento, o parcelamento, né, e o atraso. Virou uma certa normalidade isso, né? E observa-se que principalmente entre os aposentados essa situação ela leva uma penúria maior. Não que quem está na ativa, né, seja mais cara de pau, que não vai pagar suas contas, mas os aposentados é uma questão de honra. E tivemos do final do ano passado para cá 6 suicídios já no estado. 6 suicídios? 6 suicídios, basicamente de aposentados que não conseguem, né, honrar seus compromissos. Nossa situação do magistério hoje é uma situação de miséria, né, por conta disso. Recentemente tivemos uma notícia não muito boa, né, em que pedíamos o dano moral pelo atraso, né, por cobranças de juros, etc., né, as implicações disso, né, de não recebermos o nosso salário. Sim, mas não recebe o salário, mas paga aluguel, paga a conta do colégio do filho, paga o IPVA, paga os outros tributos. Ai de quem for inadimplente. Não tem. Essa questão do deslocamento também, né? Nós temos muitos professores que trabalham numa escola de uma cidade, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, e vêm de Porto Alegre, de Montenegro, né? Isso também. E aí as direções de escola precisam administrar. Um professor que não consegue botar gasolina no seu carro, na sua moto, ou enfim, né, pagar o transporte. E ele precisa entrar numa sala de aula e dar uma aula de qualidade, né? Bom, com essa proposta do governo entregue hoje na Assembleia, ele praticamente inviabiliza a carreira, né, do magistério. Não se torna, ele fala em atrativo, né, mas não é esse o entendimento do CEPERS. Mas especificamente sobre o dia 14. Nós teremos uma assembleia de manhã, às 9h30, uma assembleia estadual, e após um ato unificado com todos os servidores, né, municipais, estaduais e federais, comunidade escolar também, 13h30, e seria inicialmente no Largo Glênio Pérez, né, mas parece que já está ocupado, está se vendo um outro local, provavelmente vai ser na Praça da Matriz, os 2 eventos de amanhã, tanto a Assembleia do CEPERS quanto o ato dos servidores. O ato às 1h30 da tarde? 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. Muito bem, na Praça da Matriz, onde historicamente o CEPERS trouxe o protesto com a sineta. Exato. A mesma sineta de chamar para a aula depois do recreio foi usado como símbolo no começo
da força que tem hoje o CEPERS com sua representatividade e sua significação. Então, dia 14 é um dia de luta em todas as frentes. Todos vão trabalhar no sentido de posição definitiva e logo comunicação dessa posição. A Praça da Matriz é o caminho, ao lado da Assembleia e em frente ao Palácio. Foi ali que muitos governadores tiveram que colocar tampão no ouvido para poder trabalhar, porque a sineta tocou firme. E se ela não está ainda presente outras vezes, na mente e na manifestação, com certeza. E o que vai ser dessa criançada sem professores no futuro? Porque eu chego aí a este ponto, haverá desinteresse em alguém cursar o magistério e dar aulas. Não te parece? Sim, essa semana eu perguntava em 2 escolas de ensino médio para alunos de 3º ano, que a gente está dialogando com toda a comunidade, pais, alunos, mas eu perguntava para 2 turmas de 3º anos se alguém queria cursar a licenciatura, né? Aí um menino levantou, isso é educação física, mas tu queres ser professor? Não, eu quero trabalhar numa academia, quero ser um personal trainer. Eu não quero ser professor. O quadro hoje é assim, os pais querem os melhores professores para os seus filhos, que é lógico, é da vida, né? Mas não querem que seus filhos sejam professores. E os alunos também não querem ser professores. Tu falaste bem, Brito, sobre a questão de todas as frentes, né? Um problema que a gente tem observado, além desse da falta de perspectiva do magistério público estadual, é uma bomba armada para o ano que vem, que é a questão do fim do Fundeb. Muitas prefeituras usam, né, quase que 100% do valor do Fundeb para pagar seus professores. E não há plano B, segundo informações que vêm do MEC para os municípios, né? Isso, tu estás falando no fundo que o governo federal repassa às cidades, assim como tem verba de saúde, exato, a verba meio de educação, ambiente. Vai acabar. Vai acabar. E aí a prefeitura faz o quê? Exatamente. Extingue o município, pronto. Essa os pequenos, né, que estão na lista aí. Mas é uma situação muito dramática. E também, aí já é mais uma questão técnica, né? Com a mudança da reforma da Previdência, né, com a reforma da Previdência, sai do âmbito da Constituição e passa para a emenda parlamentar. Né? Isso significa que os vereadores irão legislar sobre fundo de pensão e aposentadoria. Né? E aí os vereadores podem andar de acordo com outros ventos, o que não da educação. Aliás, é uma situação bastante interessante. O ano que vem nós teremos eleição, né, para prefeitos e vereadores. Sim. E, de novo, né, quase que apostaria alguma coisa, né, que a defesa da saúde, educação e segurança estará, né, na boca da maioria dos candidatos. Agora chega na hora, isso é um problema. Bueno, nós estamos visitando na nossa região, os 27 municípios, as câmaras de vereadores, pedindo um apoio aos vereadores de todos os partidos. Quero lembrar aos ouvintes aqui que quando o governo anunciou, o secretário anunciou de que não seriam renovados os contratos temporários, em torno de 20 mil servidores, isso ocasionaria uma situação de o ano que vem não conseguir iniciar o ano letivo. Tem algumas escolas do estado em que nomeado somente a direção, 3 pessoas. Os demais são contratos temporários, né, que seriam para substituir alguém temporariamente. Isso está durando 15 anos, 20 anos. Né? Pois bem, então o CEPERS foi a Comissão de Educação da Assembleia, né, e pediu, colocando essa situação, e os deputados, inclusive da base do governo, né, foram sensíveis e se comprometeram, né, de votar a renovação desses contratos, que é feito, né, aí ao longo do tempo. Essa situação é uma situação que a gente conseguiu sensibilizar os deputados. Essa outra atividade que a gente está fazendo junto aos vereadores, até agora, né, já são mais de 68 municípios, nenhum vereador votou contra, de nenhum partido, né? Todos apoiando, basicamente aí 99% por unanimidade. Por que vereadores? Né? Porque é o nosso canal de discussão política mais próximo. Né? Eu, por exemplo, sou da cidade de Portão, a gente não tem um deputado lá. Então, dialoga com os vereadores que têm, né, assim, esse diálogo permanente com os deputados. Além disso, né, a gente tem feito plenárias nas nossas chamadas de micro-regiões, dialogando com toda a comunidade, como eu falei anteriormente, e fazer, né, buscando o apoio da população, essa pressão para que o governo recue. Como foi o caso do IPVA.
E aqui eu quero chamar uma atenção, porque se fala assim, professor em greve não causa problema nenhum, a não ser crianças pequenas, né? Aí não tem onde deixar. Nós não atrapalhamos a economia, porém, diferentemente de outras categorias, né? Tem um dado muito interessante nessas andanças que a gente tem feito. Aqui em Novo Hamburgo mesmo, uma professora colocava de que lá atrás, quando o salário era pago em dia, as lojas já esperavam os servidores públicos. Olha, hoje sai o salário, nós vamos vender. Com o salário congelado, aliás, desde novembro de 2014, nós não temos nada de reposição, né? Nosso poder de compra, ele se reduziu muito, né? O comércio sentiu isso. Então a gente está fazendo um chamamento também, como foi o caso do IPVA, né? Que toda a sociedade se mobilizou. Então estamos chamando todos os segmentos para dizer, olha, a escola pública está em risco. Muito bem, nós vamos ao intervalo, logo depois voltamos com o Luiz Henrique Becker e a Janete Fabiola Tonhi. Poder Executivo pelos professores, Poder Judiciário pelos representantes do Sindijus, pela representante do Sindijus que aqui está, para que você tenha o mais amplo possível conhecimento da questão que envolve os servidores públicos por essas duas vertentes, a legislação federal, as emendas constitucionais e mais o pacote do governador Eduardo Leite. No caso dos servidores do Executivo, a questão que ninguém anuncia venha a ser resolvida, do parcelamento dos salários, e agora a época vem chegando, do 13º também. Já voltamos. Desde 1957, aprendemos a fazer. Fazer diferente, fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinos. Estamos aí no Acontece Que. Como é que as coisas ocorrem? Acontece que, pois é, sempre temos que chamar a atenção da necessidade de uma releitura, de um reexame, de um debate franco. É isso que estamos recolhendo, seja com as notícias que vêm lá dos policiais civis, que já dissemos estão parados, assim, não apenas os de Novo Hamburgo, como do estado inteiro, até às 18 horas de amanhã, quinta-feira, dia 14. Uma data que também, e já vimos isso no primeiro bloco, mostra a mobilização dos servidores do Estado e também servidores federais, municipais, uma grande mobilização neste dia 14 por conta deste desmanche, deste desmonte do serviço público em nosso país. A questão é o que vem aí por legislação e emendas constitucionais. Esse país faz como quem faz a barba todo dia. 102 emendas em 30 anos, o que historicamente é uma aberração. Não existe país no mundo que tenha reescrito tantas vezes o texto constitucional para adequação e adaptação a questões de momento e de interesses nem sempre tão nobres. Mas vamos ver com os servidores públicos. Fabiola Tonhi, no judiciário, o que depende de legislação para pacificar, tranquilizar, e o que está na legislação que se anuncia assustando? Já falaste nas leis que estão por extinguir cargos, algumas que não avançaram. Sempre é bom lembrar que o judiciário é quem encaminha o seu projeto nesse sentido, a Assembleia Legislativa, mas o que atinge o Poder Judiciário nesta interrogação que haverá de ser a Previdência do Estado do Rio Grande do Sul? Bom, do que não se tratar de pauta específica dos demais servidores, policiais civis, professores, nos afeta em cheio em tudo.
né? Na verdade, nós vamos ter que lutar juntos, né? Porque mexe na contribuição dos inativos, né? Que vai atingir, digamos, uma camada muito importante, né? Aliás, tu tocas num ponto muito importante. As pessoas não sabem. Quando falam, por exemplo, na estabilidade, o servidor público tem estabilidade. Não tem fundo de garantia. E na estabilidade, ela existe até ali, até a necessidade de um processo administrativo para apurar uma responsabilidade por qualquer transgressão, que significará uma demissão a bem do serviço público. Então, a estabilidade não é imutável. Não, ela é relativa. O que acontece de diferente na relação com o trabalho seletista é que não pode o diretor do foro chegar ali e dizer para a Janete: tu estás demitida. Sem ou justa causa ou por justa causa, tu estás demitida. Não, não é assim. Nesse sentido é que existe a estabilidade, mas todos os servidores destes órgãos, destes poderes de Estado, submetidos às suas regras disciplinares e tudo mais. E ainda este tema da Previdência. Os aposentados do serviço público seguem contribuindo e vai aumentar a alíquota. Exatamente, ao contrário dos que contribuem para o INSS, nós, após aposentados, continuamos contribuindo, né? E já contribuímos com 14%, que é um valor maior, e vai atingir de forma impactante, né? Porque a grande parte dos inativos que recebem menos vão ter uma contribuição muito maior. E o que nós apontamos também, que com essa decisão do governador, que nos chamou muito a atenção, ele prevê uma economia de 25 bilhões em 10 anos, mas não diz de que forma, e também sem consultar o Conselho Administrativo do IP. Né? Então, são dados, são questões que nós queríamos que viesse à tona e que fosse discutido, mas nós não estamos tendo essa oportunidade, né? E outras questões também que nós temos, a questão das funções gratificadas, né? Que ele também, eu acho que atinge tanto as demais categorias quanto a nossa. Vocês têm ainda a necessidade de cuidar de dois focos: o Poder Judiciário, o Tribunal, que é quem faz os projetos, e a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa. Que vai votar tanto o projeto do Judiciário como o projeto que venha do governador e que se estenda aos servidores da Justiça. Exatamente. Tanto é que, em muitas ocasiões, né, o próprio tribunal disse: vocês não estão fazendo um movimento paredista contra o tribunal, e sim contra a Assembleia. Mas não é, porque quem caminha para a Assembleia é o Tribunal de Justiça ou, como o senhor disse, o governador. Então, a luta ela é ampla, ela é de todos. Eu não consigo deixar que ela me chame de senhor, não adianta. Eu entendo por isso, é o dia a dia do foro. Doutor. Um ex-promotor, uma servidora do Judiciário. É por respeito, né, doutor? Mas tudo bem, somos absolutamente iguais. Esta é a pretensão da sociedade brasileira. Eu acho que é a pretensão de qualquer ser humano, né, Que maneira de festejar 130 anos de república, meu Deus. Estamos numa fase muito difícil, eu acho, tanto a nível nacional quanto estadual, né? Há um desmonte muito grande, e o senhor deve saber que aqui no país, o nosso, é um grande país, é um país rico, mas que tem pouco servidor público comparado com os países ricos. A diferença é gritante, é 10 vezes mais servidores públicos em países ricos. Então, quer dizer, o que isso demonstra? Que não somos nós os responsáveis pelo desmonte do Estado. Né? Porque ao mesmo tempo também que o nosso governador vem com um plano desse, ele oferece incentivos fiscais. Então, é contraditório, né? Eu acho que é um problema de gestão, como o próprio Leite disse anteriormente nas eleições, né? Que nós temos um problema de gestão. Quando falasse na questão fiscal, os incentivos, a desoneração, são temas que parecem importantes e vão trazer bons resultados à custa do sacrifício dos servidores e, portanto, do atendimento ao senhor e à senhora que estão ouvindo e que estão nos assistindo. Este é um dado relevante. E veja só, a ideia de, eventualmente, fazer com que as pessoas contribuam mais no caso dos aposentados
sem haver um reajuste que há quanto tempo não acontece? Que nem eu disse para o senhor, reajuste eu tive nos meus 29 anos de trabalho. Sim, mas o Nós Estado... estamos 5 anos sem reposição da inflação que é prevista constitucionalmente. Aumentando a arrecadação por via das alíquotas dos que estão aposentados, ou mesmo daqueles que estão na ativa, o governo não repassa qualquer nova receita, mas ele amplia a sua. E para que efeitos? É assim também com os professores? Sim, nós temos o agravante de não ter concurso, né? E então não há o desconto da Previdência, né? E aí o governo usando os contratos, que é a INSS, essa conta não vai fechar logicamente, né? O que nos causa... Aliás, eu vou te pedir esse esclarecimento às pessoas, para que todos compreendam. Como nós não temos tido concursos para novos professores, o Estado vai se valendo de contratos de emergência com professores que são trazidos pelo regime seletista. É isto? O contrato, na verdade, ele não é um seletista e não é também um nomeado, né? Porque, veja só, recentemente nós tivemos aqui na nossa região 4 demissões por doença. 2 câncer, né? Uma depressão e uma outra doença que me falha a memória agora. Então, eles não têm amparo nenhum, né? Logicamente que no caso de um afastamento por licença saúde, eles recebem do INSS, mas depois não voltam mais ao Estado, né? Ele tem um amparo, sim, né? Porém, ele contribui para o INSS. O governo deixa de arrecadar para o seu fundo de previdência e esse contrato ele contribui para o INSS, que depois vai se aposentar. Sim, com a reforma da Previdência são outros 500 que está todo mundo bastante apavorado, né? Então esse é um quadro que está aí. Outra situação que o governo não toca nas questões de arrecadação, né? Nós promovemos aqui em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, um debate em escolas para sair dessa discussão apenas sindical, né? Com o presidente da FOSEF, o Carlos De Martini, que é a Associação dos Fiscais Tributários do Estado. Que crise é essa? Onde é que está o dinheiro que deveria estar sendo usado para pagar o servidor? E não só isso, mas movimentar a economia também, né? Que o Estado tem essa função. Pois bem, alguns dados assim que nos deixaram perplexos. O contrabando de cigarro, que é uma droga legal, né? Que a gente encontra em qualquer esquina e tal, deixa de entrar para os cofres públicos 230 milhões de reais mensal, né? Aí a gente entende aqueles postos de fiscalização do ICMS que foram desativados. Então tem a sonegação, tem a isenção fiscal, a questão da lei Candir, né? Houve um crescimento do Estado, porém isso não foi repassado para a educação. Então a gente tem escolas com uma estrutura muito ruim, salário congelado, sem atrativo, né? Como falei no início, nenhum jovem hoje quer seguir a carreira, né? Porque não apetece. Aliás, o governo apresenta, Brito, uma proposta, ele diz de uma carreira atraente. A diferença em percentual de salário para quem entra no nível 1, que nós chamávamos há um tempo de normalistas, né? Quem tem o magistério, que vai dar aula para currículo, séries iniciais. A diferença do 1 para quem tem um doutorado, 7%. 7%. Né? Um doutor para quem está início lá, né, no magistério. Hoje, com o nosso plano de carreira, que foi feito lá em 1974, que incentivava a graduação, a qualificação, do nível 1, letra A, para o nível 6, nós temos 6 níveis, letra F, 200%. Então estimula os professores. Aí tem um porém, né, para o ouvinte entender. Raramente são feitas promoções, né? Há um tempo atrás, né, as professoras sabiam, bom, eu vou escrever um artigo para um jornal, vou escrever um livro, vou participar de seminários, vou me qualificar, eu serei promovido. Só que essas promoções, eu estou há 22 anos no Estado e sou letra A. Eu não fui promovido nem por tempo, né? Então parece que vou me aposentar, se é que eu vou me aposentar na letra A. Isso é que o governo tá vendendo. Então, qual é a perspectiva para a educação pública, né? O ouvinte deve estar se perguntando, mas e aí? Como é que faz com o meu filho e a minha filha? Não só na questão da escola, né? Com essa redução de investimentos na educação, na saúde, né, nos serviços públicos, nós teremos cada vez mais dificuldade de atendimento.
Tá? Se esse projeto do ministro Guedes passa, né, para mim buscar um documento no fórum, né? Não é minha alçada, mas assim, vou lá, vai ter uma redução de pessoas lá. Um médico vai reduzir no hospital, no posto de saúde, e professor também. Além do que, né, na nossa área que é a educação, o governo com a proposta de fechamento de escolas do campo, né? Fala aí que escolas com menos de 100 alunos ele vai fechar. O ouvinte deve se lembrar, né, quem tem mais primaveras, né, como eu, do que foi as brisoletas, né? Aquelas escolas construídas no governo de Leonel Brizola. Escolas que eram uma pequena construção de madeira. Lá em Portão, na minha cidade, existe ainda, né? Estão lá ainda de pé aquelas escolas de madeira, em que foi extremamente importante para a alfabetização da população rural. Mas eram escolas com uma pequena população, né? Que se estudava, como se dizia à época, até o 4º livro, até o 5º livro, e depois, mais velho, né, podendo sair da cidade e tal. Vejam vocês, então, que esse fechamento dessas escolas rurais é um problema muito sério. Mas não é só questão rural. Aqui em Novo Hamburgo nós tivemos recentemente num movimento, né, em que queria se transformar uma escola num presídio. Tira aluno e coloca detento. Uma escola numa área urbana, tá? E aqui nenhuma crítica à proposta de presídios, né? Porque a gente sabe que a superlotação existe, mas é muito contraditório e chega a ser assim chocante, né? Tirar o aluno da escola e transformar num presídio, parece uma coisa meio agressiva isso, né? Aliás, tu falaste nas brisoletas, as escolas de madeira, que eu me lembro, a construtora Asmus era quem fazia. Eu lembro disso porque o Asmus foi o grande presidente colorado, depois e tudo mais, e ele percorreu o estado construindo esses prédios das escolinhas que ganharam o apelido de brisoletas, porque foram fruto do pensamento de Leonel Brizola de priorizar a educação, e ele dizia exatamente sobre este tema: cada escola que eu construir é um presídio a menos necessário. Essa ideia e este confronto, claro que, como tu dizes, sem destruir a ideia de termos presídios adequados e corretos, mas o desmanche passa até por este momento. Quem enxerga aquela escola e vê o que ela simboliza e confronta com a realidade de hoje, puxa, que coisa, que coisa. E isso está se multiplicando. As aposentadorias, pelo que eu vejo, vão sendo buscadas por quem tem aí a véspera de um direito, ou já tem os direitos todos eles reunidos, tem mais é que pedir aposentadoria para fazer o exercício do direito adquirido. E aí, qual é a chance de reposição dessa gente, professor? Não, a proposta do governo é congelamento, né? Eu não vou dizer eterno, que é uma palavra muito forte, mas é congelamento para muito tempo, né? E essa situação do professor aposentado, né, que hoje tem uma isenção até R$5.000 e que passará a pagar, caso o projeto seja aprovado, né, até 16%, um pouco mais por cento, isso realmente é uma situação muito ruim, porque é uma idade que precisa, né? Não que nós que estamos na ativa ainda não precisemos, mas é realmente uma situação que tem causado uma angústia muito grande, muito grande. A procura hoje no núcleo, né, nas sedes do sindicato, do CEPERGS, ela é muito grande. E também esta corrida que tu lembraste para se aposentar, né? Tivemos aí recentemente o comando da brigada, né, que foi na mesma leva. O problema... Coronel Iqueda, recebi hoje até, quero agradecer o convite para a transmissão de comando na próxima semana, e o Coronel Iqueda colocou o cap, pegou a túnica e disse: é por aqui que eu vou, para assegurar os seus direitos, frutos de uma longa carreira, antes que aconteça o que vem por aí, esse desmanche total. Tem alguma movimentação no sentido de, como a Janete já nos disse, da estratégia dos servidores da Justiça, como é que vai ser, além do cinetaço que possa acontecer amanhã na Assembleia, o dia a dia nos corredores dos parlamentos? Não adianta, tem que bater de porta em porta, de gabinete em gabinete, e explicar para o deputado tudo isso que vocês estão explicando aqui. Levem o nosso vídeo para eles, por favor. Tem essa estratégia? Temos essa estratégia. Na semana passada nós tivemos 2 movimentos, né, de visita, né? Um ônibus que partiu aqui de Novo Hamburgo,
Convidamos, então, pais, alunos, direções de escola e professores que bateram de porta em porta, né? E aí tinha assim, uma certa explicação de que o projeto não tinha sido entregue ainda, mas pelo que eles tinham visto, né? Não concordava com algumas coisas e outras aberta à discussão. Essa discussão, ela não está ocorrendo, né? O governo não deu espaço para fazer nenhum diálogo. No entendimento do CEPEGS, nós não temos mais o que dar, né? A gente não tem uma gordura para queimar. Então, na mesma semana nós tivemos já uma delegação enorme de direções de escola que vão ser atingidos assim, ó, muito forte, né? Não incorporam para aposentadoria uma convocação. Um diretor de escola, ele precisa ficar o dia inteiro na escola, então ele recebe 20 horas para trabalhar, ele trabalha essas 20 horas, né? Em se aposentando ele não leva, e uma gratificação de função, porque o diretor, né, ele tem que pegar o carro e levar o aluno que torceu o pé no hospital, ele tem que ir atrás do conselho tutelar, ele tem que ir na coordenadoria de educação, ele tem que se virar, né? 4 horas da manhã toca o alarme, ele tem que ir lá na escola ver o que acontece. Ou aqui em São Leopoldo, a Escola Olindo Flores, em domingo, ameaçou chuva, o diretor está lá porque vai alagar, que é um problema. O administrador. É o administrador. Ele não leva isso. Um diretor hoje, 40 horas de trabalho, mais a função gratificada, em se aposentando com a mudança, vai se aposentar com 20 horas. Então está todo mundo apavorado. Essa estratégia a gente está fazendo, além das câmaras de vereadores, de procurar, né, em procurar os deputados e falar e dialogar, não só com ele, mas também na sua base, né, na sua base eleitoral. E amanhã, neste ato de Porto Alegre, para nossa grata surpresa, nós temos já mais de 8 ônibus agendados, né? O pessoal aqui do pé da serra, de Salvador do Sul, São Pedro, Barão, Poço das Antas, né? E aqui também Sapiranga, Araricá, já reservaram lugar para irem a Porto Alegre fazer esse movimento de pressão, tanto na Assembleia quanto também ao governo do Estado. Muito bem, vamos encaminhar o encerramento. A Janete Fabiola Tonhi, do Sindjus, faz a sua colocação de despedida por hoje a respeito do serviço da Justiça. Esta é uma questão. Há quanto tempo já estão em greve? Nós estamos há 50 dias em greve. Há 50 dias, mas o fórum não parou. Não, pela legalidade que nós temos, a previsão legal de 30% de atendimento. Os 30% seriam na comarca, mas nós resolvemos fazer por cartório justamente para poder atender bem a população. Nós não deixamos de atender todas as medidas urgentes, que o senhor até já falou, são as mesmas, né, da Polícia Civil, que são relativas ao juizado da infância, presos, violência doméstica, questões também que ocorrem muito, né, da necessidade de internação ou de medicação, todos foram atendidos. Todas as medidas de urgências foram atendidas. Muito bem. Então, isso também é esclarecido. A tua colocação de despedida por hoje, por favor. O que eu queria falar para o senhor, doutor, e também para o Luiz, é que essa luta ela não é só nossa. Como o Luiz disse, ela é minha, ela é do professor, ela é do policial civil, assim como ela é do comerciante que está lá esperando por nós, ela é de um todo, ela é de você, ouvinte, que está precisando de uma medicação, que precisa de uma consulta, de uma cirurgia que não vem. Então, na verdade, nós temos que trabalhar junto isso, porque para demonstrar alguma força junto aos nossos representantes, tanto na Assembleia Legislativa, como Câmara de Vereadores, como governo estadual, federal, nós somos um só povo, nós também fazemos parte desse todo que precisa. Eu, como servidora da Justiça, também tenho as minhas necessidades e também preciso do serviço público. Então, eu convido a todos que lutemos juntos e que temos capacidade e consciência de poder atender e dar um apoio a quem mais precisa, aos professores nessa questão toda que atinge a todos, ao meu ver, né? A educação é essencial. Então vamos juntos nessa luta. Luiz Henrique Becker, obrigada. Em nome do CPS Sindicato, por favor, a tua despedida. Bom, agradecer esse espaço, né, de dialogar, de esclarecer, também de ouvir, né, a colega do Judiciário. E é isso, né? Está em defesa, hoje está bem colocado a situação que a gente está vivenciando. Há um ataque não só
ao plano de carreira, à previdência. Há um ataque também, Brito, à questão do conhecimento que nós temos enfrentado dentro da escola e na academia, né? Em algumas atividades nas universidades, por exemplo, se questiona hoje a negação do conhecimento. E isso tu enfrenta na sala de aula. Eu tenho perguntado para colegas, tu fala sobre terra plana? Isso não é mais engraçado. Movimento anti-vacina, não existiu escravidão, né? O nazismo era da esquerda, enfim, vários ataques à escola que tu precisa desconstruir, né? Por N interesses. Então se joga isso tanto para a escola quanto para o serviço público, né? E esses espaços aqui que a Rádio ABC nos oferece é primordial, né? De fundamental importância para a gente dialogar com a comunidade. Então, nosso muito obrigado. Muito obrigado, digo eu, a Janete Fabiola Tonhi e ao Luiz Henrique Becker. E você sabe, né? As coisas estão sendo vistas de um jeito ou de outro, mas acontece que a leitura da entrelinha você faz aqui com a gente, tá certo? Um bom resto de tarde para quem está agora conosco, um bom resto de noite para quem está nos ouvindo na Rádio ABC. Até amanhã e não se esqueçam, em sexta-feira, 130 anos da Proclamação da República. Vamos fazer valer a pena isso aí, lembrar o que significa res pública, a coisa pública. 130 anos depois, o que o Brasil fez com isso. Tá certo, minha gente? Aquele abraço.